Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós vascaínos. Hoje vamos falar sobre as últimas notícias da Vasco SAF, da Constituição da Sociedade Anônima de Futebol do Vasco da Gama. Teve resultado da Junta Deliberativa, que já soltou lista dos sócios aptos a votar na Assembleia Geral. Hoje tem reunião do Conselho Deliberativo. Teve desmentido de informação de jornalista. E teve jornalista e youtuber se enrolando ao dar informação, depois tendo que vir de si autodesmentindo. Meu Deus, que confusão é essa? Mas sabe por que isso? Porque já está uma palhaçada. É uma palhaçada o que essa diretoria administrativa do Vasco da Gama, que nunca falou com o sócio, nunca falou com a torcida vascaína. O Vasco foi rebaixado com eles para a segunda divisão, mantiveram na segunda divisão, passaram vergonha em Campeonato Carioca, nunca vieram pedir sequer uma desculpa para a torcida vascaína. E neste momento que a gente está dando um passo muito importante para o futuro do Vasco da Gama, essa diretoria administrativa simplesmente se omite em dar qualquer informação concreta sobre o contrato que será firmado com a 77 Partners e a venda do futebol do Vasco. Por isso que causa todo esse transtorno, todos esses imbróglios. Palhaçada! Estão fazendo o torcedor vascaíno de palhaço. O pior é que ninguém está cobrando isso. Vem aqui comigo até o final desse vídeo para saber mais das notícias e nossas considerações, logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca, aquele que traz o verdadeiro, com verdades, o café da manhã com as notícias do Vasco da Gama. Sendo assim, meus amigos, hoje vamos falar sobre a Constituição da Sociedade Anônima de Futebol, os próximos passos e essa confusão que os jornalistas estão se metendo. Mas antes, obviamente, aqueles pedidos tradicionais. Vamos largar o dedo neste like que muito nos ajuda a subir nesse YouTube de meu Deus. Inscreva-se neste canal para você nos fortalecer e atingir a meta de 20 mil inscritos até o final do ano. Bem como, meus amigos, aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Maca Vasco. Mas você já sabe, 7 horas da manhã, para acompanhar seu café da manhã com as notícias verdadeiras e as nossas livres opiniões sobre o Gigante da Colina, você assiste aqui no Maca Vasco. Primeiro, vamos dar a informação de que a 77 Partners teria vindo desmentindo a informação trazida por Gilmar Ferreira do jornal Extra sobre a manutenção do Luiz Melo, atual CEO e flamenguista do Vasco da Gama. Ele se tornaria também o CEO da Vasco SAF. O Bruno Braz, através do seu Twitter, e vários outros jornalistas vieram mencionando aqui um comunicado da 77 Partners no Brasil. Abre aspas, a 77 Partners esclarece que nenhum nome foi escolhido para ser o CEO da Vasco SAF. Um processo diligente está sendo realizado para encontrar os melhores candidatos possíveis para fazer parte do grupo executivo no Brasil. Ou seja, a 77 Partners, através dessa nota, falou que o Gilmar Ferreira, jornalista, mentiu ao afirmar que o Luiz Melo se manteria como CEO da Vasco SAF. Será que ele mentiu também sobre a procura do Juninho Pernambucano para ser o diretor executivo? Muito complicada essa relação, porque como aqui você acompanhar o vídeo de ontem do Maca Vasco, eu falei, no blog do Gilmar Ferreira não tinha qualquer menção à fonte de onde ele tinha tirado essa informação. Também bem como veio essa assessoria de imprensa da 77 Partners que ninguém informa de onde que veio essa assessoria, se foi através de um link, através de e-mail, através do que quer que seja, só vê essa informação desmentindo o jornalista Gilmar Ferreira. Olha como as notícias não são notícias, olha como as pessoas dão essas informações, mas sem qualquer indicação de fonte, e isso muito está me preocupando, porque o jornalista tem que pelo menos indicar para o seu leitor
de onde é que está tirando a fonte para dar uma certa credibilidade para aquela informação. Aqui vamos largando o dedo neste like que hoje está bem recheado de informações. Ontem, dia 6 de janeiro, a Assembleia Geral, através do seu presidente Otto de Carvalho, emitiu a ata da reunião da Junta Deliberativa com os nomes dos sócios aptos a votar na Assembleia Geral para confirmar se vai ter essa transação ou a constituição da SAF junto com a 77 Partners. Eles informam aqui, eu vou ler até aqui para vocês, que o sócio poderá participar da eleição, ter acima de 18 anos, ser associado a pelo menos um ano contado da data anterior à reunião da junta, ou seja, dia 4 de julho de 2022. Na verdade, então você tem que estar associado antes de 4 de julho de 2021 e estar quite com suas situações financeiras e cadastral. Aqui eu faço um asterisco para esta situação cadastral. Esta situação cadastral se torna importante porque eles informam também que retiraram da lista aqueles sócios acima de 100 anos de idade, porque eles presumem já terem falecidos, aqueles sócios que não têm no cadastro ou e-mail ou CPF. Aqui eu acho errado do Vasco da Gama, porque você excluir sócio de uma votação por falha de cadastro, sem antes ter feito, tá certo que eles emitiram essas notas, fizeram uma convocação para você regularizar o cadastro, mas sem, na verdade, fazer uma grande propaganda, sem encaminhar cartas, não sei, sem procurarem os sócios que realmente estavam sem cadastro. Eu acho isso muito errado, eu acho muito complicado você sair excluindo pessoas que, por exemplo, não têm e-mail. Você aí pode estar colocando justificativos para excluir muita gente indevidamente. Aí aqui o total de sócios foram 6.336 aptos. E eles informam que a partir de hoje, dia 7 de julho, começa um prazo de impugnação para a retirada ou inserção de nomes nesta lista, encerrando-se até o dia 12 de julho, que aí vai ser emitido uma nova lista, aí sim vai ser marcada a data que estou imaginando para realmente dia 30 de julho, ou se não, no sábado subsequente. Agora, galera que quer realmente protestar contra esta lista, faça isso administrativamente, utilizando esses 5 nomes, esses 5 dias, na verdade. E hoje tem a reunião do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, que também é uma oportunidade, será transmitida a princípio pela Vasco TV, uma oportunidade para nós torcedores sabermos algo do contrato. É uma reunião do conselho feito para os conselheiros, isso que eu acho muito errado. E a gente vai estar lá de forma indireta assistindo esta reunião, que espero que seja transmitida na sua íntegra, que eu acho um absurdo, é uma palhaçada, está ridículo. Eles fazem do torcedor vascaíno um palhaço sobre essa SAF, sem qualquer notícias concretas. Aí agora eu vou entrar sobre o assunto do Fábio Azevedo, mas antes pedindo aquele like. O Fábio Azevedo, jornalista e youtuber, tem lá o seu canal, que deu a informação de que, na verdade, não teria um aporte financeiro de 700 milhões, que esse aporte, na verdade, viria dos dividendos, ou seja, galera, dos lucros da própria SAF, a qual a 77 Par teria direito, que ia retroalimentando a SAF até a quantia de 700 milhões. E isso caso esta sociedade anônima do futebol tivesse lucro. Se não tivesse lucro, eles não aportariam nada. Esta foi a informação delas. E esta foi, na verdade, ele fala lá, e tá uma briga entre esses jornalistas para dar exclusividade, ele fala que notícia exclusiva vindo da sua fonte, que é um benemérito ou um conselheiro que está dentro de uma comissão que guarda sigilo sobre análises do contrato. Olha como o cara se enrolou. E logo após dessa informação, ele vem numa live, depois num vídeo, se desmentindo, falando que errei,
tenha humildade, tenha a credibilidade do meu canal, vai ter aporte. O que importa é ter o que importa é a informação do aporte. O que importa é a torcida pensar que vai ter 700 milhões entrando no Vasco e já 120 milhões já em agosto para a janela e você contratar super craque e subir na tranquilidade. É isso que importa e ele vem formando mais ou menos isso. Olha, errei, na verdade vai ter aporte sim, pronto. Entrou numa confusão danada. Primeira pergunta que eu faço é: que conselheiro é esse que deveria guardar sigilo nesta comissão e não guardou? Ah, meu irmão, tem que chegar lá e falar nos ouvidos da diretoria, ou a diretoria se manifestar e querer saber quem é esse conselheiro para afastar desde já desta comissão. Depois, essa ideia de que realmente esses 700 milhões não será aporte financeiro, meu irmão, eu falei isso, eu cantei isso e eu mostrei também no Twitter, quando eu perguntei para o Lucas Pedrosa e o Fábio Azevedo, quando deram a informação de que seria 1 bilhão e 400 reais, será que não é uma retroalimentação de seus dividendos? Será que o Vasco da Gama, na verdade, não vai estar concedendo uma carência para a SAF dela, não ficar retirando dinheiro de lucros e assim pagar os 700 milhões? Ou seja, não é dinheiro novo que está entrando no Vasco da Gama. Então, para mim, não há um aporte de 700 milhões, até porque não faz sentido a 77 Partes aportar 700 milhões no negócio dela mesmo. Então, o Vasco, na verdade, não vai estar recebendo nada. Quem vai estar recebendo é essa Vasco SAF, beleza, o nosso futebol. Então, não faz menor sentido isso ser considerado como aporte. É o que todo mundo está falando, não é exclusividade. Eu termino este vídeo porque eu estou me irritando, porque vários jornalistas sérios estão vindo, já até meio chateados. Olha, eu não vi o contrato, então não posso... Não, calma aí, meu irmão. Vocês, jornalistas, estão cansados de nos falar valores, condições, estão cansados de nos iludir que nesta janela vai ter contratação para reforçar o time. E agora que a gente quer saber com detalhes que aporte será esse, vocês vêm falando que não leram o contrato? Não nos faça de palhaço também. E comecem a cobrar esta diretoria administrativa. É o que todo vascaíno tem que começar. Beleza, já passou muito tempo, mas cá, vai ter 20 dias, eu vou votar em algo que eu não tenho a menor noção do que é. Eles não vêm conversando com a torcida. Hoje vai ter o Conselho Deliberativo conversando e que talvez dali a gente possa pegar algo de concreto, algo factível para a constituição dessa SAF, porque até então, realmente, essa diretoria administrativa tende a não falar com a gente ou pensa que não é importante. O que é importante são as narrativas para você votar sim, e é o que você não tem a menor noção do que você está votando. É absurdo. Somos um palhaços. E a diretoria administrativa está nos fazendo ser a cara de palhaço. Não estou aguentando mais. Ou todo mundo cobra logo medidas para a diretoria administrativa nos informar sobre os conceitos, os pontos, fatos deste contrato, ou, meu irmão, na verdade, aqui você não vai ter outra alternativa, você não votar não contra uma coisa que você não tem a menor noção do que seja. Então, meus amigos, muito obrigado aqui por acompanhar este vídeo. Vamos acompanhar hoje a reunião do Conselho Deliberativo para sabermos se eficazmente o que tem nesse contrato aí. Um abraço, meus nobres, e tchau. Saudações vascaínas!